Nesse vídeo a gente vai te mostrar como duplicar os seus investimentos sem fazer absolutamente nada. Um método, com todo respeito, à prova de burro. O que a gente vai te mostrar é como no mercado atual, nas condições atuais, o seu dinheiro pode se multiplicar por 2, por 3, por 4, por 8 vezes. E a gente vai te mostrar como é que faz para calcular isso por conta própria. Então presta muita atenção em tudo que o Felipe Almeida, meu sócio, vai te mostrar a partir daqui. Já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá. E a primeira coisa que eu quero fazer contigo hoje é te fazer uma pergunta. Imagina comigo agora que eu tenho para você um investimento que eu tô te dizendo que vai render 10% ao ano. Você vai colocar dinheiro nele agora. Aí fica a pergunta: quanto tempo você levaria para dobrar o teu dinheiro investido num investimento de 10 anos? Para R$100 virar 200. E aí eu sei que muita gente nessa hora pensa, poxa, 10% ao ano, se eu coloquei R$100 é R$10 por ano. Para eu dobrar o meu dinheiro então, Felipe, eu vou levar 10 anos. Só que essa resposta, apesar de intuitiva para muita gente, ela tá errada. Na verdade, para a gente saber quanto tempo o investimento demora para dobrar, a gente precisa considerar os juros compostos na equação. Porque afinal de contas, no investimento de 10%, no primeiro ano que você investiu R$100, você ganha R$10. Mas no segundo ano, você ganha 10% em cima de R$110. E aí você ganha R$11, no terceiro ano você ganha mais que 11 e por aí vai. Beleza, mas eu sei que o conceito de juros compostos é muito claro para a maioria das pessoas aqui. Agora, como é que você pode fazer uma conta muito rápida, então, de quando é que o teu dinheiro vai dobrar? É isso que eu quero te mostrar. Vamos fazer juntos essa conta aqui na calculadora de juros compostos aqui do Clube do Valor. Vamos imaginar um patrimônio inicial de R$100.000. E aí, nesse momento, você não faz aporte nenhum, só para a gente entender que há uma taxa de juros de 10% ao ano. Depois de um período investido de um ano, o teu capital final vai ser, na verdade, R$110.470, ou seja, ganhei um pouco mais de 10 mil daquele ano. Já no final de 4 anos desse investimento, por exemplo, os R$100.000 já viraram 148 mil. Só de juros nessa história aqui, eu ganhei quase 50 mil. Aí a gente pula para 6 anos para ver o que é que acontece e o dinheiro que eu ganhei em juros já subiu para 81 mil reais. Eu tô quase dobrando o meu dinheiro. Até que, se eu chego num período de um pouco mais de 7 anos investido, os meus R$100.000 viraram mais de 200 mil. Eu consegui literalmente dobrar o meu capital investido. E é justamente aqui que entra a famosa regra dos 72, que basicamente diz o seguinte: o tempo para você dobrar o seu patrimônio é 72 dividido pela taxa de retorno. O que nada mais é do que uma fórmula matemática extremamente simples para você saber quando vai dobrar o capital. Voltando para o nosso exemplo aqui, há uma taxa de juros de 10%, independente de quanto você investiu. O que a regra dos 72 manda a gente fazer é sempre pegar o número 72 e dividir pela taxa de juros do investimento que eu estou fazendo. No nosso caso, 10% ao ano, ou seja, pouquinho mais de 7 anos para eu conseguir, de fato, dobrar o meu capital investido. E aí, beleza, compreendido, a regra dos 72 é extremamente simples. Mas o que é legal aqui é a gente dar um próximo passo. Já que eu descobri quando é que eu dobro o meu capital, eu consigo descobrir também quando é que eu vou multiplicar por 4, por 8 e por até 16 vezes o meu patrimônio, para aí sim ver diferença de verdade no meu capital. Para fazer essa conta simples, a gente construiu a calculadora da regra dos 72, onde no mesmo exemplo de uma taxa de retorno anual de 10% ao ano, eu vou dobrar meu capital em 7,2 anos, mas eu vou quadruplicar esse meu dinheiro no dobro do tempo que eu demorei para dobrar, ou seja, em 14 anos. E aí 8 vezes vão ser em 21 anos, 16 vezes em pouco menos de 30 anos. Então eu já sei aqui que num patrimônio de R$100.000 investidos, eu vou multiplicar isso aqui por 16 vezes e esse dinheiro vai virar 1.600.000 depois de quase 29 anos investidos sem precisar de novos aportes. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque afinal de contas, se você dobra o teu capital hoje, provavelmente isso não muda a tua vida completamente. Agora, imagina comigo, pega todo o dinheiro que você tem investido hoje ou planeja ter daqui a 1, 2 anos e multiplica esse dinheiro por 16 vezes. Isso sem precisar fazer novos aportes ao longo do tempo. Esse resultado dessa conta, isso sim, provavelmente vai aposentar você e sua família. Beleza, Felipe, entendi o conceito matemático. Agora vamos ver como é que isso se aplica na prática, olhando para as taxas do mercado atual. E aí é óbvio que a forma mais fácil da gente fazer isso é pegar um título de renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo, que a gente já sabe exatamente a taxa que ele vai render ao longo do tempo. E aí vamos facilitar a nossa vida. Vamos começar pelo Tesouro Selic aqui, que nesse momento, se você vai pesquisar quanto é que está a taxa Selic atualmente, você vai encontrar ela pagando 15% ao ano. E aí todo mundo que está em cada um desses títulos aqui, seja o 2031, seja o 2028, vai receber basicamente esses 15% ao ano. Logo, se a gente volta para a regra do 72 e aplica aqui uma taxa de 15%, a gente começa a perceber que meu dinheiro vai dobrar em pouco menos de 5 anos, vai multiplicar por 4 em 9,6 anos e por 16 em menos de 20 anos. É praticamente 10 anos a menos do que a taxa de 10% que a gente recém calculou. Olha,
Agora, é natural que o investidor olhe para isso aqui e pense, poxa, eu vou investir então pesado no Tesouro Selic, porque ali eu já sei, eu multiplico 16 vezes em 20 anos, isso é muita coisa. E algo parecido com isso acontece com os outros títulos aqui, né? O próprio Tesouro Prefixado pagando quase 14% ao ano, o IPCA mais 7% ao ano, que quando você faz as contas com o IPCA atual, chega a pagar praticamente 13% também. E aí quando você joga aqui na calculadora, mais ou menos 13,5%. No Tesouro Prefixado, você multiplicaria por 16 ali também, em pouco mais de 20 anos, 21 anos. Só que é aqui que entra uma pegadinha por trás dessa conta, principalmente quando a gente olha para a renda fixa, para o Tesouro Direto, que a gente precisa conversar sobre. E afinal de contas, se você olha para o próprio índice Ibovespa, as principais empresas aqui do Brasil, nos últimos 5 anos, você vai ver esse título rendendo 46%. E aí você olha para o CDI, que é muito próximo da rentabilidade do Tesouro Selic nesse momento, e nos últimos 5 anos foram mais de 61% de alta, superando tranquilamente ali o índice Ibovespa. E é justamente nessa hora que muita gente pensa, poxa, o que é que paga mais do que o CDI? O que é que paga mais de 15% ao ano? É muito melhor investir na renda fixa. E é justamente aqui que entram 3 pegadinhas que esse investidor não está prestando atenção. A primeira pegadinha é que o CDI ele varia ao longo do tempo. Por mais que ele esteja pagando 15% agora, que é a maior taxa dos últimos 20 anos, o que a gente vê é que ao longo do tempo esse CDI ele vai para cima, vai para baixo, supera os 10%, bate 15%, depois volta para 8%, 6%, como já foi em alguns momentos no Brasil. Ou seja, seria muito ingênuo da nossa parte se a gente achar que essa taxa vai se manter em 15% daqui aos próximos 20 anos. Isso não vai acontecer. É por isso que, para a gente ter mais clareza de quanto o CDI rendeu ao longo do tempo, a gente precisa pegar um histórico completo. Aqui eu estou olhando para os últimos 21 anos, de 2004 até 2025. Quem investiu numa carteira totalmente atrelada ao CDI viu um retorno anual de mais ou menos 10,7%. E não de 15%, como a gente está vendo agora. E aí, se eu volto novamente para a calculadora da regra dos 72 e jogo aqui 10,7%, eu já começo a perceber que o tempo para multiplicar por 16 vezes o meu investimento nesse ativo aqui é de cerca de 27 anos. Então essa é a pegadinha número 1 que quase ninguém conta aqui na história. E aí vem a pegadinha número 2, que pouca gente considera na hora de fazer uma projeção financeira como essa. Você precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que você tem na renda fixa. E esse imposto é referente ao tempo que você ficou investido naquele ativo. Para períodos acima de 2 anos de investimento em renda fixa, você vai pagar 15% do lucro em imposto. Ou seja, aquela taxa de 10% ali vai ser consumida em uma parte, em 15% na maioria das vezes em imposto. Então essa taxa de retorno anual, ela já passa a ser menos. Só que tem uma terceira pegadinha e essa é a maior de todas por trás dessa história. Ao longo dos anos, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro perde poder de compra para a inflação. Se a gente olhar só para os últimos 10 anos, um período de 2015 até 2025, cada R$1.000 naquela época, hoje, precisam ser pelo menos R$1.688. Caso você queira só corrigir o poder de compra que você já tinha naquela época. Então, uma coisa é a gente falar que você tem R$1 milhão hoje. Agora, o mesmo R$1 milhão daqui a 32 anos, quando você joga a simulação da regra do 72 para frente, vai ser completamente diferente. A forma correta de calcular isso aqui é analisar o teu retorno já depois do imposto de renda, que é o que a gente tinha olhado inicialmente, 10,7, e também já descontado a inflação, para você entender qual é a taxa que o teu patrimônio cresce de forma real, acima da desvalorização da nossa moeda. E nesses últimos 21 anos, o CDI teve uma rentabilidade de mais ou menos 4,8%. E aí quando a gente volta para a regra do 72 e joga algo como 4,8 aqui, você percebe que para você dobrar o teu capital de verdade, só com o CDI, só com o Tesouro Selic, você leva mais ou menos 15 anos. E para multiplicar por 16, você leva 60 anos. Então aquele sonho de aposentadoria mais rápida, como a gente viu no começo do vídeo, ele acabou de multiplicar por 3 vezes em termos de anos. O que era 20 anos viraram 60. Então assim, você até consegue multiplicar o seu capital investindo de forma mais preocupada na renda fixa. Esse é um caminho. Mas vamos ser sinceros, se aposentar daqui a 50, 60 anos, não é o objetivo da maioria de nós. E é por isso que fica a última pergunta desse vídeo. Como fazer para acelerar a multiplicação do teu capital ao longo do tempo? E aqui existem 2 grandes respostas para isso. A primeira delas é passar a investir melhor, de forma mais diversificada, olhando mais para produtos mais interessantes na tua carteira. É isso que a gente faz aqui no Clube do Valor através do que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é um método que a gente encontrou para combinar diferentes classes de ativos em uma só carteira de uma forma ideal, visando trazer o maior retorno possível com o menor risco
impossível para o investidor. E aí quando a gente vai para a prática e analisa o mesmo período lá que a gente estava olhando o CDI, os últimos 20 anos, pegando uma alocação de carteira que tenha um pouco de renda variável na carteira, mas tenha também muita renda fixa na carteira, para um investidor que a gente chama de balanceado. Ora, esse portfólio de investimentos, depois do imposto de renda, depois da inflação, teve uma rentabilidade de mais de 8% ao ano. Isso aqui é praticamente o dobro do que teve o CDI na mesma época. E aí, quando a gente vem desse jeito na regra dos 72 e joga aqui algo como 8,15, você percebe que as coisas estão começando a entrar mais para a realidade. Você dobra o seu capital investido em pouco menos de 9 anos e multiplica por 16 em pouco mais de 30 anos. E só por essa diferença aqui, a gente está falando de quase a metade do tempo para você multiplicar o capital por 16 do que era somente no CDI. Ah, Felipe, mas eu ainda não sei qual é o modelo ideal, perfeito de carteira para mim. Eu ainda não sei como acelerar a minha taxa de retorno. Se esse for o teu caso, como não é estritamente o assunto desse vídeo, eu te convido a clicar num link aqui embaixo para se inscrever em uma sessão de consultoria gratuita com a gente aqui no Clube do Valor. É nela que um dos nossos especialistas vai olhar para o teu caso, como é que tá, e ver como é que você pode investir ainda melhor com estratégia já comprovada ao longo do tempo. Clica no link aqui, se inscreve e participa. Beleza, então investir melhor é a primeira forma de acelerar a multiplicação do teu capital. Agora, existe uma forma ainda melhor que se você une a primeira, você simplesmente vai ver sua vida financeira decolar. E que consiste em fazer aportes mensais nos teus investimentos. Afinal de contas, a regra dos 72 não considera novos aportes. Imagina aqui que uma pessoa começou a investir lá em 2004 com 100 mil reais na metodologia de carteira que a gente chama de balanceada aqui no clube. Se essa pessoa não fez aporte nenhum ao longo desse tempo, o patrimônio final nominal dela, sem considerar a inflação, seria de quase 1 milhão e 800 mil reais. Já o patrimônio final real, considerando a inflação, seria de quase 550 mil reais. Ou seja, multiplicou por um pouco mais de 5 vezes ali. Agora, olha a diferença de se essa pessoa passar a fazer aportes mensais de R$1.000 que sejam. Ao invés de finalizar com 550 mil, ela praticamente dobrou o capital acumulado em quase 1 milhão de reais. E isso fica ainda mais significativo se ela passar a fazer aportes mensais corrigidos pela inflação também. Ou seja, R$1.000 de aporte esse ano que vem precisa ser maior para acompanhar a variação da inflação ao longo do tempo. O fato é que esse investidor com 100 mil reais e R$1.000 de aporte sendo corrigidos, chegaria num patrimônio acumulado de mais de 1 milhão e 100 mil reais. E quanto mais ele aumentar essa capacidade de aportes aqui, mais significativo é o patrimônio que ele acumula ao longo do tempo. Dito tudo isso, eu te mostrei a regra dos 72, como é que ela pode multiplicar o teu patrimônio ao longo do tempo, quais são as pegadinhas por trás delas e 2 formas realmente comprovadas para que você acelere a multiplicação do teu patrimônio e se aposente antes dos 50, dos 60 anos. Agora, me conta aqui embaixo o que é que você está fazendo. Você está investindo mais em renda variável, em renda fixa? Está fazendo aportes mensais na sua carteira? Eu quero ouvir o que é que vocês têm a dizer. E para que você continue nos acompanhando aqui no canal, eu deixei um vídeo bem similar a esse. Clica aqui e assiste o próximo conteúdo que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.